Pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a industrialização do Japão, dando continuidade aí às aulas sobre industrialização dos países desenvolvidos. Nós vamos conhecer as características históricas que marcaram o processo de industrialização do Japão, os principais produtos que o Japão produz, quais são os principais tecnopolos de produção no Japão e a situação atual da industrialização japonesa. Então, antes de falar da industrialização propriamente dita, nós vamos mergulhar um pouco na história do Japão para compreender o que aconteceu no passado, para explicar a situação atual desse país, em termos de produção industrial, em termos de dinâmica econômica. Então, no século XVI, né, para contextualizar, os portugueses, né, houve uma ocupação portuguesa no Japão que levou a um isolamento social do país. Durante muitos séculos, né, o Japão viveu isolado do restante do mundo. Não comercializava com a Europa, não estabelecia relações comerciais com o Ocidente, propriamente dito. Somente ali nos arredores, no Oriente, e houve um isolamento, né, do país por imposição, né, da ocupação portuguesa. Isso mudou em 1953, com a aproximação dos americanos. Os Estados Unidos, com a sua marinha, né, puseram fim ao isolamento social pelo qual passava o Japão. Por que que os Estados Unidos fizeram isso? Atracaram ali no Japão. Os americanos sempre tiveram dificuldade de ter apoio na Ásia, na região oriental. Então, o Japão seria escolhido como um território de apoio às suas influências geopolíticas. Então, a partir de 1853, os Estados Unidos começam a ocupar pontos estratégicos no Oriente Médio e na Ásia, com o objetivo de estabelecer uma relação com as diferentes regiões do mundo e para fazer também frente à influência chinesa e soviética no mundo oriental. Então, nesse sentido, o Japão passa a não estar mais isolado do ponto de vista social, passa a ter relações diretas com o mundo ocidental, que vai lhe dar, né, vantagens econômicas futuras, né, dessa relação e dessa aproximação com os Estados Unidos. Teve outro fator que pesou favoravelmente ao Japão, que é aquela ideia de não nascer importante. Não havia riquezas minerais no Japão. Ainda hoje o Japão é carente de riquezas minerais. Não era encontrado ouro, prata, né, minérios que atraíssem a atenção das potências imperialistas da época. No caso, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Então, o Japão não despertou interesses imperialistas nessa ocupação. Então, durante muito tempo ficou ali só dependendo da ocupação portuguesa e não de potências mais influentes, importantes que poderiam, né, estabelecer uma colonização, né, do tipo exploração e diminuir as possibilidades do Japão se tornar um dia um país desenvolvido, tá? Então, como estratégia dos Estados Unidos de buscar um ponto de apoio no Pacífico, o Japão foi esse ponto encontrado pelos Estados Unidos para, né, servir de base, né, aos seus interesses geopolíticos dentro, né, daquela região de influência do Oceano Pacífico dentro da Ásia, tá? Então, para não se tornar tão dependente, porque o Japão viu que essa proximidade dos Estados Unidos poderia gerar uma dependência muito grande do país, eles investiram no militarismo, né, em indústria bélica e na atividade industrial, com o objetivo de não estar ali dependentes totalmente, né, dos interesses norte-americanos. Esse investimento no militarismo fez com que o Japão, né, se lançasse para a Segunda Guerra Mundial juntamente com a Itália, né, e os alemães, formando ali os países do eixo contra, né, os interesses dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Então, o Japão começou a colocar em prática o conceito de espaço vital, a invadir territórios que ele não tinha antes, porque ele foi tardiamente para a corrida imperialista, não participou dessa corrida porque sua unificação enquanto país, enquanto nação, se deu tardiamente. O isolamento imposto pelos portugueses foi bastante duradouro e diminuiu ali a possibilidade de industrialização de forma mais rápida. Então, em virtude da unificação tardia, da formação de um Estado Nacional tardio, de uma industrialização também tardia, o Japão investiu fortemente na indústria bélica, né, na atividade industrial,
que o levou a pretensões geopolíticas, ocupando territórios que eram de potências europeias, eram de outros países, de áreas de domínio de outros países, e isso foi um dos fatores que alavancou a chamada Segunda Guerra Mundial. Então, a industrialização do Japão, ela teve início com o fim da era shogunato, né? Foi uma espécie de ditadura que foi imposta ao Japão que durou, né, até 1868. A partir de 1868, com a queda da ditadura shogunato, que coincidiu esse período aí praticamente com o período de abertura, né, do Japão, de fim do isolamento, com a chegada dos Estados Unidos, da Marinha Mercante Americana ao país. Pouco tempo depois, houve a queda do shogunato, que foi uma espécie de ditadura militar que mantinha, né, ali interesses próprios de quem estava no poder e não houve um investimento acelerado, né, em industrialização, em qualidade de vida, em formação de mão de obra. Isso levou a um atraso do Japão. Mas com a queda desse regime do shogunato, que era uma espécie de ditadura militar, né, de regime fechado que existia no Japão, nós tivemos a inauguração da Era Meiji, que foi conhecida essa Era Meiji, né? Está aqui a foto de Meiji, que governou o Japão de 1868 até 1912. Nós tivemos aí quase 50 anos de reinado da Era Meiji, né? Então, Meiji tinha como objetivo destravar o Japão dessas amarras, né? Como o país viveu durante muito tempo isolado e sob uma ditadura no período do shogunato, Meiji resolveu ter uma política de modernização. Então, na sua era, houve investimentos maciços em infraestrutura, né, já que o Japão precisava de alavancar o seu processo de industrialização, investimento em transporte, comunicação, investimentos também em educação, principalmente na qualificação de mão de obra e na abertura a produtos externos, né? A abertura a produtos importados fez com que houvesse uma concorrência com os produtos japoneses. Então, a Era Meiji foi conhecida como a Era da Grande Modernização do Japão, onde o país abriu a economia para o mercado externo e se estimulou a concorrência com os produtos. Ele investiu em educação, né? Ao investir em educação ali, a qualificação de mão de obra gerou um processo, né, de formação de classe trabalhadora que promoveu, né, uma rápida industrialização, desculpe, do país a partir dessa exploração inicial. É bom deixar claro, né? Essa formação de mão de obra era para preparar os japoneses para a atividade industrial, que no início, né, era uma mão de obra extremamente barata, pronta para ser explorada e com um certo nível de qualificação. Colaboraram também para a industrialização, na era Meiji, a instituição do Shintoísmo como religião. Tá? O Shintoísmo prega que o líder, né, do país, o imperador, é também um líder espiritual. Então, pelo fato deles respeitarem o imperador como um líder espiritual, né, isso fez com que houvesse um grande disciplinamento da mão de obra japonesa. Isso contribuiu muito para que eles trabalhassem bastante no processo de industrialização do Japão. E até hoje os japoneses são conhecidos como um povo bastante disciplinado, que trabalham horas a fio e tem um nível de organização muito grande. Então, o Shintoísmo, enquanto religião, contribuiu para essa formação cultural do povo japonês, de valorizar o trabalho, valorizar a disciplina, né? Ser um povo ordeiro. Então, isso se deve ao fato de que o Shintoísmo considera o líder político também um líder religioso. Tá? Isso incentivou a disciplina do povo japonês e a obediência às ordens do governo. A religião ela tem esse papel, né, de colaborar nesse sentido para que houvesse, né, no caso, um processo de industrialização de forma mais rápida a partir dos interesses do imperador, que além de um chefe político era visto como um chefe religioso, né? Gerando uma disciplina, né, no povo japonês que foi traduzida para uma disciplina também no trabalho, né, laboral. Então, na era Meiji, nós tivemos o estímulo à formação dos conglomerados. O que são conglomerados? São grandes empresas que crescem bastante e diversificam a sua produção. Por exemplo, a Panasonic, a Mitsubishi são conglomerados japoneses.
eles cresceram bastante, eles não produzem só um bem, eles produzem eletroeletrônicos, carros, né? Tem uma carta bastante variada. Então, conglomerado é isso, é quando uma empresa cresce bastante, ela diversifica a sua produção. Esses conglomerados no Japão passaram a ser chamados de zaibatsus, que quer dizer, na língua japonesa, grupos ricos, né? São grupos que diversificaram bastante a sua produção, a sua carta de produtos, né? E essa diversificação é justamente para que, se um produto estiver em baixa, o outro acaba, não é, recompensando essas perdas eventuais da atividade industrial. Então, conglomerados são grandes grupos que diversificam a sua produção visando diminuir as perdas econômicas, tá? Com as obras modernizantes, toda essa questão da criação da infraestrutura, telecomunicações, e a educação em massa da população, promovida por Meiji, que foi o imperador do Japão entre 1868 e 1912, o país entra num processo acelerado de industrialização e modernização. Tá? Essas obras modernizantes fazem do Japão um dos países mais avançados, né, dentro desse contexto aí do início do século XX. Aí aqui nós temos a imagem de Meiji e nós temos o símbolo do portal que simboliza a religião shintoísta, que é a religião predominante no Japão, né, que prega, dentre outras coisas, a disciplina, a obediência. Isso foi bastante utilizado, né, dentro do trabalho das indústrias, disciplinando a mão de obra japonesa. Então, quando o Japão se modernizou, se industrializou, ele passou a lançar um olhar sobre os países vizinhos. Começou a ocupar territórios que eram de outras potências. Com essa ocupação de territórios, né, nós tivemos aí a eclosão da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, o Japão entra na Segunda Guerra Mundial porque ele se formou enquanto país de forma tardia, perdeu, né, o bonde da industrialização na época correta, né, em que a Inglaterra se industrializou, a França, os Estados Unidos, e por conta disso perdeu a chamada corrida imperialista, que foi uma corrida que ocorreu no século XVIII e XIX, onde as potências industrializadas delimitaram quais seriam as colônias que elas iriam explorar. Como o Japão, assim como a Itália e a Alemanha, tiveram uma característica de unificação, de formação de Estado Nacional e de industrialização num período semelhante, esses três países se uniram e passaram a guerrear com Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética em busca, né, de novos territórios. Com isso, né, nós temos a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1941 até 1945, né? Como é de conhecimento já de todos os estudantes, o Japão, a Alemanha e a Itália saem derrotados, que são os países do eixo, tá? E como imposição, né, nós temos aí uma série de medidas que foram impostas pelos países vencedores. Dentre essas imposições que o Japão teve, foi ficar sob a tutela militar dos Estados Unidos. O Japão não poderia mais se militarizar, investir recursos em militarização. Tanto é verdade que foi criado o Plano Colombo, foi um plano de ajuda e reconstrução do Japão, mas o Japão não poderia investir recursos do Plano Colombo na indústria bélica. Então ele teve que investir em outras áreas, em educação, ciência, tecnologia. Por isso que o Japão, imediatamente ou pouco tempo depois, se tornou uma potência tecnológica no mundo, inaugurando, né, novas formas de produção, inaugurando novos processos produtivos, ok? Mas no primeiro momento a tutela, né, do Japão ficou sob a guarda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram responsáveis por salvaguardar o território japonês de qualquer invasão. E ao mesmo tempo essa era uma imposição política dos países que venceram a Segunda Guerra Mundial em virtude dos estragos, dos problemas que o Japão provocou. Então, não se admitia o ressurgimento de regimes totalitários, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Alemanha, e havia um temor de que isso poderia se repetir também no Japão. Então, a ideia era não permitir a militarização do Japão, pois temia-se, né, o levante de novos regimes, nesse sentido, regime totalitário que promoveria um novo conflito em escala mundial. Em 1952, poucos anos depois do fim
da Segunda Guerra Mundial, a soberania do Japão foi restabelecida, né, quando o imperador Hiroto, né, deixou de ser, né, aquela figura divina, né, como foi implantado no passado, lá na era Meiji. O imperador era líder político e era também, né, o chefe espiritual. Então, ele passou, o imperador Hiroto passou a realizar reformas e inaugurou uma nova era, a era Showa, né, que é considerada uma era da paz, do equilíbrio dentro do Japão. Nesse período, a partir desse período, o Japão começa a crescer de forma substancial. Por quê? Porque realizou as reformas, modernizou o país, preparou esse país para o processo de desenvolvimento que culminou com a robotização da produção, culminou com a informatização dos processos, que fez com que os produtos japoneses ganhassem o mercado mundial. Então, com o fim, né, da tutela dos Estados Unidos, da tutela militar, né, alavancada pelos Estados Unidos, comandada, desculpe, né, houve uma recuperação muito rápida do Japão, né, apesar dos estragos no seu território, na sua economia. A disciplina do povo japonês colaborou muito, né, eles trabalharam bastante para reconstruir o país. E olha que o Japão tem problemas de carência de minerais, tem problemas ligados a tremores de terras, a terremotos. Então, foi um processo rápido graças a essa disciplina criada culturalmente no país a partir da influência religiosa, da influência anterior criada na era Meiji, tá? O Japão também foi beneficiado pelos Estados Unidos, né? Foi criado o Plano Colombo, foi um plano de ajuda aos países da Ásia. Dentre os mais ajudados nós tivemos o Japão, né? E o Japão teve esse apoio dos Estados Unidos porque havia um temor dos Estados Unidos de que o comunismo se espalhasse para além da China e da União Soviética. Então, em virtude dessa concorrência que havia entre o capitalismo e o socialismo, né, estamos falando aí do período da Guerra Fria, o Japão foi um ponto de apoio, uma base para os interesses norte-americanos na Ásia. Por conta disso, ele foi bastante beneficiado pelas políticas, né, econômicas, né, as políticas de investimentos criadas pelos Estados Unidos para suas bases de apoio em todo o mundo, tá? Então, os conglomerados, que eram chamados de zaibatsus, né, dentro desse contexto, foram substituídos pelos keiretsus, que quer dizer, na linguagem dele, união sem cabeça, para denominar empresas que são administradas por holdings. O que é uma hold? É um grupo que é formado para administrar um conjunto de empresas. Geralmente, esse grupo se alia aos bancos, né? Os bancos investem nessas empresas e passam a controlar o processo produtivo. Uma hold, né, é um grupo, né, um grupo que é formado de empresas para administrar diferentes empresas, né, com o objetivo de investir recursos bancários dentro desse sistema. Atualmente, a mão de obra do Japão ela é qualificada, né? E ela tem né, um alto poder de qualificação, tá? Isso fez com que os produtos japoneses ganhassem o mundo inteiro, tá? Mas no passado, essa mão de obra ela tinha uma qualificação mediana e os japoneses ganhavam muito pouco. Porém, com o crescimento econômico continuado do Japão, essa mão de obra foi tendo aumentos substanciais que estagnaram, de certo modo, a partir, né, dos anos 90 com o pouco crescimento da economia japonesa. Então, o Japão apresenta carência de matérias-primas, de recursos tecnológicos, né? Essa questão, inclusive, influenciou na formação do país, foi preponderante para que a gente pudesse entender o que ocorre lá, né? Então, o Japão tem carência de matérias-primas, desde combustíveis fósseis a minerais metálicos e não metálicos. Para se ter uma ideia, ele importa 100% do minério de ferro que consome, né? E o Japão é carente de combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural. Então, ele tem uma necessidade de importar esses produtos de países subdesenvolvidos ou de outras nações desenvolvidas que tenham em grande quantidade. Então, absorve esses recursos minerais vindos de países como o Brasil, ali do Oriente Médio, como
Iraque, Irã, né, Arábia Saudita, que são ricos em produção de petróleo, diesel, gás natural, ou ainda minérios oriundos da China e União Soviética, hoje Rússia, que tem um grande território e apresentam grande variedade de minerais, tá? Os setores industriais do Japão, eles apresentam uma grande variedade de produtos, tá? Os japoneses produzem uma carta bastante variada, desde automóveis, aviões, televisores, refrigeradores, carros, motos, né? E produtos industrializados simples. Mas a gente lembra que o Japão, pelo fato de investir em muita tecnologia, ele exporta para o mundo inteiro produtos de alto valor agregado. Exporta máquinas, robôs, por exemplo, que são utilizados, né, por indústrias no mundo inteiro. Exporta produtos de alto valor agregado. São computadores de última geração, celulares, máquinas de última geração para tratamento de saúde, né? E dentro dessas relações, os produtos japoneses ganham em termos de competitividade, porque há grandes processos tecnológicos incorporados, tá? A industrialização do país foi condicionada à dependência do mercado exterior, né? E aí nós vamos ver a localização depois das indústrias japonesas. A maioria delas vai, né, a maioria dos parques industriais vai estar instalado nas regiões portuárias, porque o objetivo era facilitar o recebimento de minérios, né, de matérias-primas, que o país sempre teve dificuldade, e ao mesmo tempo, né, garantir um fácil deslocamento para exportação de produtos japoneses para o mundo. Então, colocamos aqui uma imagem de uma moto. Nós temos importantes fábricas de motos que são sediadas no Japão, como a Honda, que é conhecida mundialmente. E nós temos também, né, fábricas de TVs, aviões, computadores, né, celulares da indústria eletrônica, que fazem dos produtos japoneses, fazem com que eles tenham um diferencial no mercado. Quais são os parques industriais do Japão, tá? Então, os principais parques industriais se localizam próximo dos grandes portos, tá? Então, eles ficam sempre aqui na fachada litorânea. O Japão já é um país insular, formado de um conjunto de ilhas, tá? Mas, para facilitar esse deslocamento, essa atividade industrial localiza prioritariamente próximas de cidades portuárias, cidades que ficam junto ao mar, tá? Então, em virtude dessa localização próxima em cidades litorâneas, houve a formação de uma megalópole, a megalópole de Tóquio-Osaka, que apresenta aí cerca de 80%, né, concentra 80% da população do Japão nessa região. Então, ela fica aqui, ó, entre Tóquio e Osaka. Foi formada uma megalópole, a megalópole que concentra a maior população residente dentro do Japão. Os principais tecnopolos são esses, né? O de Tsukuba, né, que é o principal polo tecnológico do país. E vocês lembram que nas aulas anteriores nós já falamos sobre tecnopolos, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos. O tecnopolo é um espaço que reúne, ao mesmo tempo, empresas privadas, universidades e institutos de pesquisas, ou empresas estatais, desculpe, que produzem ciência e tecnologia. Então, no Parque de Tsukuba, nós temos a presença de universidades, como a de Tsukuba, que é uma das mais importantes no Japão, né? Além da Universidade de Tsukuba, nós temos nessa área a sede da Agência Espacial Japonesa. A presença de universidades e a sede da Agência Espacial Japonesa faz com que o território, o Tecnopolo de Tsukuba, seja o tecnopolo que concentra, né, o maior número de empresas do país. Está situado aqui na megalópole entre Tóquio e Osaka. Nós temos também o Tecnopolo de Kansai, que fica no Japão. Olha, nele nós temos uma importante cidade, que vocês já ouviram falar, Kyoto, Osaka e Nara. Fica nessa região entre Kyoto, Osaka e Nara, tá? É a segunda região mais industrializada do país, portanto importante do ponto de vista industrial, né? Além das empresas privadas sediadas nessa região, o Estado incentivou a industrialização a partir de empresas estatais. Então, é muito comum o Estado atuar na formação desses tecnopolos, direcionando empresas para essas regiões para diminuir os desequilíbrios regionais,
quando ele instala uma empresa estatal nessas regiões, acaba chamando outras empresas privadas, universidades. Isso faz com que haja a concentração de empresas públicas e privadas que vão gerar tecnologias e novos produtos, formando então um tecnopolo. Então, o tecnopolo de Kansai tem essa característica. Foi criado a partir de um incentivo na instalação de empresas estatais, né? É o segundo mais importante do país, tá? Nessa região nós temos a Universidade de Osaka, que é uma das mais importantes do Japão, e o Instituto de Pesquisas Avançadas de Kyoto, né? Uma cidade bastante importante dentro do Japão. Então, além da Universidade de Osaka e Instituto de Estudos Avançados de Kyoto, essa região vai ser a sede da Canon, que é uma empresa muito famosa, que trabalha no ramo de fotografias, né? E da Panasonic, que é um conglomerado que produz produtos eletroeletrônicos, geladeiras, televisores, né? Uma carta bem variada de produtos eletrônicos produzidos pela Panasonic. Então, o Tecnopolo de Kansai fica na região de Kyoto, Osaka e Nara, né? É a segunda região de maior produção industrial do Japão, conta com importantes universidades e institutos de pesquisa e é sede de importantes empresas japonesas, como a Canon e a Panasonic, tá? Destaca-se nos setores, olha, na microeletrônica, né? Temos a presença aí, por exemplo, da Panasonic, comprovando isso, indústria eletroeletrônica presente, a indústria mecânica, que é a indústria de automóveis, de produção de motos, e também uma indústria que é característica do Japão, que é a indústria robótica, tá? Então, produção de robôs, produção de máquinas inteligentes que são exportadas para o mundo inteiro. Isso faz com que esse tecnopolo de Kansai seja estratégico em termos de produção para o Japão, pois se destaca em três setores que produzem bens de alto valor agregado. Setor da microeletrônica, produção de TVs, celulares, de computadores de última geração, a indústria mecânica, que é a de automóveis, motos, e a robótica, que é a de máquinas inteligentes. Desde 2008, né, com a crise americana, as indústrias japonesas perderam competitividade. Isso porque o Japão tem uma íntima relação com os Estados Unidos. Então, isso decorre muito da diminuição das importações americanas de produtos japoneses. Então, houve uma queda aí, né, nessa importação de produtos americanos, de produtos japoneses pelos americanos. E isso freou um pouco a atividade econômica do Japão, impactou diretamente nela. Os japoneses também tiveram responsabilidade dentro desse processo, visto que os bancos japoneses estavam entre os maiores do mundo quando ocorreu a crise de 2008. E os bancos japoneses também fizeram surgir a chamada bolha imobiliária, né? Foi um problema no setor imobiliário quando houve a concessão de empréstimos pelo setor bancário japonês sem garantias, né? E aí começou a se construir muitas casas no Japão, nos Estados Unidos, e esperando-se uma valorização imobiliária desses imóveis para uma rentabilidade futura. O que é que aconteceu? As pessoas que contraíram esses empréstimos investiram em imóveis, houve um grande crescimento da produção, houve um grande crescimento da construção civil e da produção de imóveis nos Estados Unidos e no Japão também. Então, isso fez com que o preço dos imóveis, ao invés de subir, foi diminuir. Então, com a queda do preço dos imóveis, houve uma oferta maior desses imóveis e esses compradores não apareceram. Então, muita gente que pediu empréstimo para construir esses imóveis, para especular no mercado, acabou tendo prejuízos e acabou não pagando os empréstimos que foram tomados. Isso gerou, né, uma bolha imobiliária, gerou um problema dentro do setor imobiliário, nós tínhamos mais imóveis, maior oferta de imóveis e menos compradores. Então, muita gente acabou tendo prejuízo, né? Muitos imóveis tiveram que ser hipotecados pelos bancos. E aí a hipoteca aconteceu por um preço baixo, porque havia uma grande oferta de imóveis dentro do mercado. Isso gerou uma crise no Japão, que foi uma crise semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. Então, a mesma prática adotada por empresas e bancos americanos foi adotada também no Japão, gerando uma crise no setor bancário, tá? Essa crise ocorreu a partir desses empréstimos de bancos japoneses para investimentos no setor imobiliário sem garantias de retorno. Então, quando o banco empresta muito dinheiro para muitas pessoas sem a garantia de retorno,
muitas pessoas não pagam os recursos que foram recebidos, e aí isso gera uma crise no setor financeiro, que passa a não ter esses recursos para investir em outras atividades, como a atividade industrial, outros ramos da economia. Então, os bancos japoneses também colaboraram para a inclusão da crise de 2008, que começou nos Estados Unidos e que teve uma participação também dos bancos do Japão dentro desse processo. Atualmente, a taxa de crescimento é baixa, né, dentro do Japão, como reflexos da crise ainda de 2008, mas o país mantém a terceira posição enquanto PIB, enquanto nação mais importante do mundo. O Japão é o terceiro PIB maior do planeta e é uma das áreas de maior influência, né, do mundo.